Pop, pop, pop. Papa é pop. Muito bem, como um vídeo introdutório para Pop Art, eu quero trazer aqui alguns aspectos da Pop Art que vão nortear as produções das artes visuais. A primeira delas é o retorno e o resgate de uma proposta que inicialmente foi dada pelos dadaístas. O ready-made é uma das linguagens introduzidas pelo dadaísmo em que se apropria das imagens e dos objetos, na verdade, que já estão prontos. Em um contexto em que estávamos começando a nos familiarizar com os objetos industrializados ou manufaturados, feitos em larga escala. Agora, vamos traduzir isso e pensar isso em uma explosão de consumo, onde todo mundo tem acesso a esse mesmo bem e de repente tudo isso se torna um grande conhecimento da massa. O produto é feito para grandes massas. Eu não posso fazer apenas 100 de um mesmo objeto. Agora eu tenho que fazer na casa dos 10 mil, 20 mil, 30 mil, dos milhões. E isso é um processo que também pegou de certa forma a cultura, que recebeu também influência dessas correntes de massa. E algumas pessoas não gostaram disso. Adorno, por exemplo, vocês devem ter estudado nas aulas de filosofia, Horkheimer ou Horkheim, não sei como vocês vão pronunciar, tá? São filósofos que falaram e abordaram um pouco desse assunto e trouxeram isso numa visão não tão boa quanto algumas pessoas que exploraram isso. Mas lembrando que Adorno e Horkheimer se deram num contexto diferente do que nós vamos falar agora, tá? Esses filósofos criticavam as produções para o consumo da massa e o que eles começaram então a chamar de indústria cultural, uma vez que eles produziam algo muito fácil e muito palatável. E isso para a arte e para os eixos da arte que já tinham muito poder e monopólio sobre sua produção, não era algo legal. Uma arte que você não precisa ter um esforço intelectual não pode ser uma boa arte. Assim pensam aqueles que fazem parte da escola dos formalistas, que é essa escola que ataca frontalmente o universo da pop art. Em contraposição ao expressionismo americano e os expressionismos que se deram depois disso, Pollock e toda a questão da expressão pela forma, a pop art traz de volta e reencarna a questão do figurativo. Do figurativo, só que agora com outros processos. O figurativo que utiliza-se de meios de produção que também são produções para a massa, são meios de produção para a massificação das imagens. Então são técnicas de reprodutibilidade da imagem técnica. E aí quem quiser depois dar uma conferida no Walter Benjamin, pode ficar à vontade. Em uma sociedade em que tudo é consumo, em que tudo se dá para o consumo, será que a imagem das pessoas também é um produto para ser vendido para as massas? Será que quando um artista de Hollywood demonstra o seu lifestyle completamente despojado, completamente livre, completamente dissociado de qualquer valor social ou muito bem relacionado ao valor social, será que ele também está vendendo uma imagem? Será que produto cultural agora também são pessoas? E essas pessoas, elas sugerem alguns consumos? Será que seria interessante experimentar uma sopa Campbell? A sopa Campbell me lembra quem? O Andy Warhol. E o Andy Warhol, ele trabalhou as suas réplicas
da sopa Campbell em escalas gigantes, em escalas menores, utilizando a linguagem do silkscreen, tá? Ou seja, ele explorou ao máximo um produto do consumo da massa para poder criticar o próprio consumo da massa. Não se deve esquecer jamais que a principal forma de linguagem da pop art é trabalhar com a ironia. E como que se configura um padrão de ironia dentro dos meios de comunicação ou de linguagem da pop art? É criticar um meio cultural se apropriando do próprio meio cultural. Novamente, estamos falando do ready-made, que é uma coisa dos dadaístas e que está sendo muito utilizado aqui nesse exato momento da pop art, década de 60. No Brasil, um experimento muito me chama a atenção. E ele é uma obra do Cildo Meirelles, para nós não ficarmos apenas no pessoal dos Estados Unidos, tá? E da Inglaterra. Pessoal, e consistia basicamente em inserir tipograficamente, através da técnica do silkscreen, alguns outros elementos bem interessantes nas garrafas de Coca-Cola e retornarem ela para sua distribuição. Mas o que será que o Cildo Meirelles pintou nessas garrafinhas? Será que era algo interessante? Muito bem, pessoal. Quando a gente vai falar de pop art, então, o que nós precisamos entender o seguinte mudamos para uma sociedade industrializada. Essa sociedade consome. Essa sociedade consome tudo. Elas consomem produtos industrializados, consomem produtos culturais, e elas principalmente começam a se identificar e serem identificadas através do que consomem. Seria interessante não pensarmos na pop art simplesmente pelo seu fulgor, pelo seu brilho, pelo seu excesso de colorido ou pela sua sátira e o seu humor. Pensemos na pop art olhando para as manifestações dos artistas como um reflexo de uma sociedade altamente industrial que não pensa na sua sustentabilidade ou na continuidade de padrões para o futuro. A pop art pode ser uma manifestação artística que ironiza o consumo, mas pode ser uma chave também para entendermos a mentalidade do homem pós Segunda Guerra Mundial e a sua relação com o mundo. Fui! Pop.